Olá! No episódio de hoje, nesse domingo de Páscoa, a gente vai falar de duas palavras que têm muito peso: merecimento e renascimento. Essas duas palavras que movem a humanidade, muitas vezes sem ao menos ela saber. E que as religiões conseguiram deturpar principalmente o merecimento. Ao longo desses anos, trabalhando com a espiritualidade, tendo contato com seres de luz, seres que estão perdidos, seres umbralinos, perversos, a principal palavra e aprendizado que eu vivi junto a todos eles foi o merecimento. Ou a falta de merecimento, ou a dificuldade de se sentir merecedor. E eu percebi que, em algum grau, todos nós vivenciamos isso. Todos nós vivenciamos essa falta de merecimento, seja na sua vida pessoal, profissional, amorosa, financeira, seja onde for. Tanto é que logo quando as coisas estão bem, qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Ah, tá muito bom para ser verdade. Vai acontecer alguma coisa ruim. Por quê? Porque lá dentro, inconscientemente, a gente não se sente merecedor de vivenciar aquilo. Se você está vivenciando um momento da tua vida que você rezou muito, muito, muito para que isso acontecesse, e aí aconteceu, e talvez aconteceu da forma que você esperava, mas dentro de você, você ainda sente que, será que eu mereço realmente tudo isso? Será que isso aqui não é demais para mim? Será que eu tenho que me diminuir mais para caber no meio de tudo isso? Será que Deus, Jesus Cristo, estão me oferecendo isso porque eu realmente mereço? O que eu vou falar aqui para vocês, obviamente, toda a minha visão de algo, acessando tantas memórias minhas, quanto também dos pacientes, eu fui percebendo o quanto a gente carrega de dor dentro desse nosso próprio coração. Quanta tristeza, quanta amargura, quanta frustração, decepção, quanta humilhação a gente viveu ao longo das vidas no planeta, e o quanto isso foi criando feridas na alma que são inacessíveis no dia a dia. E aí, quando as coisas começam a ser boas, quando as coisas começam a dar bem, parece que elas cutucam essas feridas, e muitas vezes elas podem até tirar a casquinha dessas feridas e elas começam a borbulhar um certo pus, uma certa inflamação. E aí a gente para, olha e fala: meu Deus, eu não mereço isso. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim também, gente. Eu não mereço isso, eu não mereço. E aí a gente cai naquele ciclo de autossabotagem absurdo, absurdo, da qual não nos achamos merecedores, batalhamos, seja para conquistar coisas materiais, seja para progredir espiritualmente, no autoconhecimento. E parece que não tem fim. Parece que essa sensação de merecimento a gente só vai realmente conseguir sanar ela de vez quando a gente morrer, para falar a verdade. Quando a gente morrer e talvez nessa morte do corpo físico a gente olhe para a alma com um olhar de compaixão. Porque mesmo que você faça terapia, existe um ponto de dor da alma que a terapia convencional ela não vai atingir. E você pode também focar na terapia espiritual, energética, que também não vai sanar isso. Porque são muitas e muitas e muitas memórias em relação à falta de merecimento, principalmente para pessoas que tiveram muitas encarnações na vida de escassez. As pessoas que tiveram encarnações em vida de escassez e hoje têm condições financeiras, pergunta, conversa com essas pessoas, principalmente se ela não faz terapia. Como é para ela essa sensação de falta de merecimento? O quanto também a religião, ela colocou, né, enfincou na nossa cabeça por mais de 1500 anos, que só era merecedor de ir ao reino dos céus quem fizesse determinadas coisas. Então, a falta de merecimento, gente, ela abrange muitos aspectos da condição humana: política, social, pessoal, cultural. E aí, nesse embaraço todo, existem níveis.
né? Existem níveis da gente se achar merecedor ou de não se achar merecedor. Quando você atinge um primeiro nível de alguma conquista que você queira ter pessoal, profissional, financeira e tudo mais, ali você fala, não, eu batalhei muito para conseguir isso daqui. Aí você foi. Aí você foi progredindo, 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 aí alguma outra coisa, em um âmbito muito maior do que da primeira, você fala, epa, isso aqui já tá ficando grande demais para mim. Talvez eu sou pequeno demais para isso que é muito grande. E aí a gente vai indo, caminhando, caminhando. E aí vão ter muitos momentos, que é o que a gente fala hoje, né, a própria autossabotagem, é essa falta de olhar para si e falar, cara, eu mereço tudo isso no nível consciente, mas inconscientemente, quantas coisas não deram certo, quantas coisas não fluíram, não aconteceram, porque a maior parte dentro de mim não queria que aquilo acontecesse. Por quê? Não dá ainda para saber. Exatamente porque é um leque de opções de coisas pessoais, dessa encarnação e de todas as memórias que a gente traz. Então, essa falta de merecimento me lembra muito, muito uma vez, numa época da minha vida que eu estava imersa em contato e em reuniões com seres interplanetários de alta dimensão. E aí chegou em um ponto específico dessa conversa e dessa comunicação com eles que eu não conseguia, eu não me achava merecedora de fazer parte daquilo que estava acontecendo. E todas as vezes que eu tentava fazer parte de uma determinada reunião, o meu mental naturalmente no meio da reunião falava: você não merece estar aqui. Você não merece estar ao lado desses seres. Você não é uma pessoa digna de estar ao lado disso daqui. E, gente, eu tô falando de um período da minha vida que eu só vivia por espiritualidade. Não tô falando de um período da minha vida que eu, nossa, não estava fazendo nada. Não, pelo contrário, eu não estava nem vivendo a matéria naquela época da minha vida. E aquilo ficou tão marcado dentro de mim, depois de um tempo, que eu falei, cara, eu mesmo fazendo tudo o que estava ao meu alcance, tudo de transformação interior, exterior, de... Nossa, foi uma época da minha vida, assim, muito de renascimento. Eu não me achava merecedora. Porque dentro das minhas memórias de impureza, era inadmissível eu estar ao lado de seres com uma consciência tão elevada. E ao mesmo tempo, gente, todos os obsessores, quando a gente vai tratar um paciente e aí a gente dá a opção para eles se eles querem continuar nessa vida ou se eles querem ser resgatados, e aí vem a equipe e encaminha aqueles que aceitam ser olhados e passar pelo processo de renascimento nas colônias para a luz. Todos eles falam a mesma coisa. Tem a vela acesinha, eu falo, vai lá, conversa ali com a vela, conversa ali com os seres de luz. Todos falam a mesma coisa para mim. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. Foram incontáveis as vezes que eu fiquei ao lado desses espíritos e ajoelhei junto com eles, na frente da vela, e rezei junto com eles e falei, sim, você merece. Eu também, já fiz, já tive onde você tá, todos aqui, ó, encarnados já tiveram onde vocês estão. Você merece sim. Se você tem dentro do teu coração que você quer renascer, que você quer um novo momento da tua vida, e que você vai estar disposto a se transformar, você é merecedor sim. E aí entra um processo muito intenso de fazer aquele espírito acreditar que é possível sim ele ir para a luz. Porque a falta de merecimento diante das condições da matéria, e eu não estou falando de seres que aniquilaram centenas de cidades, que fizeram coisas estratosfericamente horripilantes. Não, estou falando de espíritos comuns também, que fizeram coisas ruins que você fez, que eu fiz, que também tiraram vida de pessoas, como eu tirei, como você também tirou. E aí a gente entra nessa conversa. Eu aprendi isso muito mais com seres inferiores do que com seres superiores, porque os seres inferiores, eles ainda vivenciam sentimentos que eu vivencio e que você também vivencia.
Então, aprender diante da tristeza, da dor, daqueles seres que estão ali há tanto tempo, faz com que a gente olhe para alguns conceitos de uma forma diferente. E o merecimento é algo que na minha vida dos últimos anos eu venho aprendendo cada vez mais aquilo que eu realmente mereço e aquilo que eu realmente não mereço. Eu ainda não aprendi. E eu acho que eu nem vou aprender no final dessa vida. Porque é algo que ao mesmo tempo é tão profundo e ao mesmo tempo ele é tão abstrato. E aí quando a gente tá lá rezando na frente da vela e aí vem a equipe de resgate, às vezes aparece um familiar desse espírito e a gente começa a conversar e eu olho nos olhos dele e esses espíritos todos sujos, fedidos, a mesma coisa que você for no meio da Cracolândia e querer conversar com as pessoas ali e elas vão falar exatamente a mesma coisa. Como na maioria das vezes você for dentro de uma igreja, as pessoas também vão estar falando que elas também não merecem essa questão, esse amor e tudo mais. Então, muda o local, muda a forma que a pessoa está, obviamente, mas a essência da falta de merecimento, as pessoas sentem ela no umbral, na igreja, no hospital, dentro de casa, no trabalho, na rua. E a gente precisa começar a olhar para isso talvez com outros olhos. Mariana, que olhos são esses? Não sei ainda. Vamos juntos tentar descobrir. Vamos juntos olhar para si e falar, cara, eu mereço o quê? Tá, eu mereço isso, isso, isso. Ok. E quando as coisas aconteceram exatamente quando você merecia, como você se sentiu? Ah, eu me senti bem. Mas você se sentiu completo? Não, completo eu não me senti. Até porque eu acho que é uma condição do ser humano também de não se sentir completo. Ele sempre quer mais, mais, mais. Ainda mais nos dias de hoje, né? Mas e aí, essa coisa de eu não me sentir completa, o que que falta? Qual é a falta? Porque a falta de merecimento, ela mostra que tá faltando algo. Mas o que que me falta? Enquanto eu não souber o que que me falta, na minha grande opinião, sabe o que que eu acho que falta em todos nós? E em uma escala absurda, porque a gente começou a olhar para isso agora. Amor próprio. A falta de amor próprio é a maior questão que faz com que a gente não se sinta merecedor. Por quê? Porque a gente não sabe se amar. A gente não sabe se amar. A gente não sabe olhar com carinho, com amor, com compaixão para a nossa história, para as nossas dores, para onde a gente veio, as feridas que a vida trouxe para nós, que o ambiente familiar que a gente vivenciou causou em todos nós, que a gente causou nas outras pessoas, nos filhos, o marido na esposa, a esposa no marido, a namorada no namorado, o namorado na namorada. E aí a gente vive o quê? Uma dor absurda. Que quando as coisas começam a ficar boas, quando as coisas estão leves, quando as coisas estão bem, a gente fala: meu Deus, viver na calmaria é um merecimento absurdo, mas eu consigo viver nessa calmaria? Eu sei viver essa calmaria? Eu acho que a gente, na grande maioria da população, não sabe. E a gente vai ter que aprender. Então, eu acho que o episódio de hoje ele é um episódio para fazer a gente refletir. Aonde está a minha falta de merecimento em acreditar que eu mereço uma vida melhor? E aí, quando essa vida estiver acontecendo, porque enquanto essa vida não acontece, é muito fácil falar o que eu mereço. O difícil é falar quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão prosperando, quando as coisas estão boas. E aí é você olhar e falar: quanto tempo eu consigo manter essa sensação dentro de mim? Porque manter essa sensação durante horas, dias, é uma coisa. Quero ver conseguir fazer isso ser sustentável por semanas, um mês, 2 meses, ano, eu acho realmente muito difícil. E ao mesmo tempo eu acho tão incrível isso da gente estar aprendendo agora tantas coisas. Já repararam nisso? A gente está aprendendo muita coisa agora. A gente está há 2026 anos do renascimento do maior amor que essa humanidade já viu e a gente está aprendendo agora coisas que foram tão fundamentais. Um dos maiores ensinamentos que ele deixou para nós foi amar ao próximo como a ti mesmo. E é aí que eu falo. A gente não aprendeu a amar a gente. E a gente aprendeu mais a amar o outro do que a nós. E é por isso que a falta de merecimento ela é tão grande dentro da nossa sociedade.
porque eu acredito que o outro merece viver tudo que existe de mais lindo. Mas quando é comigo, a conta não bate. E aí tá na hora da gente fazer o quê? Tá na hora da gente pegar tudo isso e renascer, gente. Olha, o renascimento, eu acredito que a gente vai morrer ao longo da vida algumas vezes. E em cada morte, uma nova versão nossa vem. A gente se despede de uma e vem a outra. Se despede de uma e vem a outra. Só que em cada uma vem a bagagem dos aprendizados. E aí, o que eu vou fazer com esse meu novo renascimento? Até porque a quaresma acabou. E a quaresma acabando, eu acredito que na sua vida, nesse praticamente 40 dias, foi revelado coisas ou transformações absurdas aconteceram. Seja você ter mudado de emprego, seja você ter mudado de cidade, relacionamento que começou, relacionamento que terminou, um resultado de saúde positivo, um resultado de saúde negativo, o desencarne de alguém, o nascimento de outra pessoa. Alguma coisa deu uma boa chacoalhada na tua vida. Principalmente nesse ano que é um ano tão forte, importante na história da humanidade. E aí, o que você vai fazer com isso? Eu tô me perguntando todos os dias. Eu olho para mim no espelho quando eu acordo e eu falo, o que eu vou fazer com esse meu novo momento de vida? E aí eu tô nesse jogo junto com tantos bilhões de seres humanos. Aonde tá esse meu merecimento? Aonde está esse meu renascimento de ter coragem, como uma boa ariana, de cair e levantar quantas vezes for necessário, mas de sustentar. O renascimento, ele se dá muito com a base de sustentar aquilo que é preciso morrer. E é difícil, né, gente? Nossa, como é difícil, meu Deus. Como é difícil sustentar aquilo que precisa ir embora, para deixar espaço para que ou algo novo venha, ou que algo renascido surja daquilo que foi lá de trás. É um momento que 2026 vai exigir muito de nós, renascer, aonde for necessário, quantas vezes for necessário, e que ao mesmo tempo também a gente olhe para esse merecimento. A falta de amor, de compaixão, a autoexigência, a inflexibilidade, elas são inimigas ocultas desse merecimento. Ao mesmo tempo, a coragem, a determinação, a compaixão, a vitalidade, a energia, elas são essenciais para o renascimento. Escorpianos de plantão, a gente sabe bem como que é isso, né? Quantas vezes a gente já caiu no fundo do poço e achou, olhou para cima e falou, nossa, esse poço tá fundo, mas eu vou conseguir subir daqui. É algo inerente a nós, né? Eu espero que eu, que você, que as pessoas que você ama, que a gente consiga renascer sempre que for necessário, que a gente consiga se sentir merecedor de verdade, não da boca para fora, mas principalmente dentro do coração, porque merecimento não é eu falar, eu me acho merecedora. Merecimento é sentir dentro de você que você realmente merece que as coisas estejam boas para você, que você realmente merece viver uma vida digna da forma que você espera e almeja. E que se você, assim como eu, ainda não se sente merecedor em alguns pontos, que a gente utilize as ferramentas necessárias para que isso não se torne um peso ao longo da caminhada e que quando as coisas aconteçam a gente consiga olhar para elas com um suspiro no peito e nossa, que bom que eu tô sentindo que isso aconteceu, porque realmente era o melhor para mim e eu mereço viver essa vida, ou esse momento, ou essa conquista, ou essa oportunidade que eu trabalhei para isso, né? Não é sorte, eu não acredito em sorte, eu acredito em merecimento. E o merecimento, a gente vai ter vários níveis, como eu falei aí atrás. A gente precisa entender quais são esses níveis. Tudo aquilo que a gente coloca muita energia, muita vontade, muita fé, a gente vai colher tudo isso. A gente só colhe a plantação que nós mesmos plantamos. Então, observe como está o seu plantio, olha para o seu jardim,
veja como está o solo, veja como estão essas flores, essas folhas, elas precisam ser regadas, elas precisam ser podadas, ou elas precisam ser tiradas na raiz, para que outras venham a nascer de forma muito mais coerente com esse seu novo momento de vida. E eu espero que Jesus Cristo e todos os seres de luz estejam ao seu lado, na sua frente, nas suas costas, te protegendo nesse caminho, nesse novo renascimento para a sua história, que você, a cada passo que você for dando, que você sinta que o pavimento que eles colocaram na sua frente é o que te vai guiar nessa jornada tão louca, tão desafiante, ao mesmo tempo tão linda, que é a experiência humana. Aqui eu vou deixar, se eu chorar, gente, é porque eu sempre fico muito emocionada falando dele, mas aqui eu vou deixar todo o meu amor, toda a minha gratidão para eles, que me seguram, que me sustentam no seu colo nos momentos de maior felicidade da minha vida, de maior tristeza, de maior dor, de maior comemoração, e que eu me sinto muito merecedora em fazer parte da família espiritual deles, e que é um prazer para mim também poder auxiliar a sua jornada de alguma forma, seja ouvindo isso daqui ou qualquer outra coisa que a gente faça do lado de cá. Até semana que vem, um beijinho, tchau, tchau!